Oi, gente, tudo bem? Ó, nós de novo. E agora vamos esperar chegar o povo, a Ieda chegar. Ó, eu de novo. Espero que todo mundo esteja bem, tudo tranquilo. E hoje é minha última live enquanto mediador por esses tempos. E daqui uns dias vão chegar mais pessoas, vai ter o Tige, vai ter a Marina, vai ter a Carol, que vai ser uma rotatividade legal também para as pessoas poder nos conhecer. Mas é isso. Vamos ver se o pessoal chegar, tudo ficar tranquilo, tudo bem. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos. Deixa só o povo chegar mais um pouquinho. Chegar a Ieda entrar e aí a gente começa a live. Como para quem está tendo a possibilidade de nos conhecer, de conhecer o trabalho da gente, se dá muito nessa perspectiva de falar, dialogar sobre a construção de memória, de identidade, do papel da museologia, para além desse espaço da museologia, mas também entender quanto do espaço negro, de construção, de identidade. Ótimo, a Ieda chegou, que legal. Vamos lá. Vamos ver. Oi! Que bom que tô feliz por tudo. Joia. O povo tá chegando agora. Tá, A senhora tá bem, tá tudo tranquilo, né? Tô até tudo com a bem. camisa do MNU aqui. Tô todo no Lindo, cenáriozinho, tem todo o tudo, cenário pronto, tudo isso. Mas tá tudo tranquilo, né? tudo. Já estou Ah, que aqui. bom. Aí vai receber. Só vou arrumar um É, pouco essa luz aqui e já está tudo certo. fica tranquilo. Bom, gente, como eu já estava falando, dialogando. A Rede Museologia Quilombola é um projeto que surge na iniciativa de nós, estudantes negros de comunidade tradicional quilombola e de comunidade negra de maneira geral do Brasil, de construir novos caminhos para a museologia, para o aspecto de produção de conhecimento, pautar muito as relações do conhecimento, da produção do conhecimento, que é uma coisa muito contraditória, que é essa questão quando a gente fala muitas vezes em relação ao conhecimento acadêmico, que muitas vezes é tratado que só é produzido na academia, só tem validade o que é produzido lá, e as pessoas que não fazem parte desse processo acadêmico não são inclusas nisso, basicamente, nesse processo. Mas hoje a gente está aqui com a Ieda Leal, coordenadora nacional do MNU, uma mulher preta maravilhosa que eu amo de paixão. Estou muito grato, quero agradecer ela pelo carinho, pelo afeto de aceitar participar. A gente sabe da correria dela nesse processo. A gente está construindo um processo inicial, principalmente essa é o quê? A terceira live que a gente está, no caso, fora da apresentação, a terceira live que a gente está para as pessoas conhecer. A gente sabe que é um tema muito novo tratar sobre questões raciais dentro da área da museologia, principalmente desse aspecto de museu. E para quem não conhece, o curso de museologia é um curso muito elitista, muitas vezes branco, eurocêntrico na produção do conhecimento, embora você tenha muitos profissionais, professores que pautam algumas questões raciais, mas não são maioria. Mas aqui nós estamos, a gente sabe que, para além desse processo de micareta racial, enquanto estava acontecendo os movimentos Black Lives Matter, todo mundo indo para a rua e tal,
mas desconstruir esse processo racial da branquitude e perceber que você tem atos racistas, que você produz muita coisa que fortalece o racismo, a sociedade, infelizmente, foge dessa pauta. E essa é uma grande questão que a gente precisa lembrar, por exemplo, quando a gente fala de grandes personagens, pessoas negras no Brasil hoje que produz mídia, que produz conhecimento que não é tão acessado como se imagina. E aí você vê pessoas que nada têm a acrescentar sobre nossas vidas, que tem um número quantitativo, mas é um processo estrutural. Bom, eu peço desculpa a vocês se vocês escutarem som de galinha, de galo, de cachorro, tudo isso, porque eu tô na comunidade, então já sabe aqui, com certeza, ainda mais que eu tô aqui num cenáriozinho fora de casa, mas a gente tá tudo bem. Bom, eu queria justamente agradecer novamente a Ieda. E nesse momento agora, a proposta, falar para as pessoas qual é a proposta da gente debater o valor simbólico de Zumbi dos Palmares. A gente tem a figura de Zumbi dos Palmares para além do figura histórica de resistência, de luta negra, tudo isso. É uma das pessoas que lutou pela manutenção da liberdade do povo preto de maneira geral. Deu a vida por isso. E todo esse processo que a gente tem, principalmente com a Fundação Palmares, os movimentos de extrema-direita, que infelizmente tenta descaracterizar, então a gente vai falar sobre essa relação do Zumbi dos Palmares enquanto herói nacional e a relação dele com a identidade e a construção do movimento negro de maneira geral. Bom, aqui vamos ao primeiro momento, quero que Eda sinta-se à vontade. E essa primeira pergunta eu gostaria assim, de fazer. Eda, se apresente, quem é você? Sinta-se à vontade. O momento é todo seu. Tá, obrigada. Eu estava aqui mandando uns recadinhos, mas eu quero dizer, Lucas, que gosto muito do jeito que você trata a nossa luta. E isso me encanta porque eu sou professora e deve ter um monte de dedinhos de bons professores na sua vida, porque a gente reconhece quando os frutos, eles se... os bons frutos, né? Então, assim, é bacana isso. Eu sou professora, sou pedagoga, alfabetizadora, paulo freiriana, né? Assim, durante muitos anos da minha vida eu pude ensinar as pessoas a entenderem como é que elas mexem com o alfabeto, com as letras, para dar sentido para a vida delas, especificar um pouco o mundo. Eu fiz isso durante muito tempo. Ajudei crianças, ajudei jovens e ajudei adultos. E acho que continuo ajudando de uma outra forma. Então, eu sou muito grata a essa situação. Então, sou mãe, avó, professora, sindicalista, coordenadora nacional do MNU, do Movimento Negro Unificado, e sou coordenadora também de comunicação da CUT Goiás. Sou sindicalista, estou na liberação sindical para fazer esse trabalho também de luta e de combate ao racismo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E hoje nós estamos aqui tentando compreender esse mundo, essa história toda, de como a gente vai conseguir tirar disso tudo sinais, caminhos para que a gente possa melhorar mais nossa vida. Eu sempre digo que nós estamos há 504 anos resistindo no país. E hoje você me chama para um tema que é absolutamente magnífico. Como é que eu posso ter o valor simbólico de Zumbi dos Palmares, e eu ouso dizer de Dandara, para nós, do movimento negro? E aí, com toda a sua beleza, a sua calma, o jeito de fazer as coisas, né, de pensar, isso me dá a certeza de que nós, trabalhadores na educação, professores, né, os administrativos, todo mundo que ajuda na escola, a gente está certo quando a gente acredita na possibilidade de crianças se transformarem em guerreiros como você. É isso. Então, eu tô feliz aqui.
É um tema para a gente importante. Você despertou em muitas pessoas, inclusive nós aqui de Goiás, estamos pensando como nós vamos lidar com essa questão de um local ou de algum lugar para guardar nossa história e repassar nossa história. Então, o projeto que você chama de museologia quilombola em rede tem que dar significado, isso tem que pegar mais. Nós temos algumas pessoas com muita experiência que podem nos ajudar, mas você trouxe para nós de Goiás, aqui, onde é que nós vamos guardar nossa história de forma bacana, para a gente poder oferecer essa mesma história para as pessoas. E aí eu acho que vocês têm uns caminhos aí que a gente quer percorrer, quer andar junto com vocês. Então, é parabenizar, dizer do meu carinho e do meu respeito por você. Um jovem que tem a capacidade, a ousadia de reinventar as nossas questões da melhor forma possível. E você oferece isso para o mundo, porque sem egoísmo, né, você não guarda para você. Você quer que o mundo todo saiba disso. Então, eu quero agradecer e dizer estamos aqui. E dizer, todas as pessoas que viram esse material estão absolutamente encantadas com a belezura do material. Eu falei, vocês têm que saber, conhecer a belezura do Lucas, que é um dos coordenadores, um menino que pensa o museu, né? Pensa a oferta das histórias para ajudar na nossa luta. É isso. Bom, eu fico muito feliz de verdade pela aceitação da senhora. Eu te admiro enquanto mulher preta, enquanto mulher empoderada. Eu acho que ter uma figura feminina à frente do movimento negro unificado, o que me mudou e tem me mudado enquanto pessoa, enquanto personalidade, mesmo vindo de uma família negra, preta, que durante muitos anos, em muitos processos, não era visto enquanto negro, porque às vezes tem essa mania, mas você é pardo, você é clarinho, você toda essa construção do enriquecimento, do conhecimento, que às vezes é nos negado. E nessa construção do conhecimento, do empoderamento enquanto pessoa, de comunidade remanescente quilombo, tudo isso muito mais, isso é uma coisa muito boa. Eu sou grato extremamente ao movimento negro, a todas as pessoas que passaram em minha vida, que construíram. Eu sou grato à oportunidade de estar na universidade, ao presidente Lula, que possibilitou que a Universidade Federal do Recôncavo fosse criada para que jovens que nem eu, de baixa renda, que não tivessem acesso à universidade pública de qualidade, tivessem a oportunidade e o direito de sonhar. Porque minha mãe sempre fala uma coisa, eu acho que só não sonha quem está morto. Então, eu sempre sonhei, sempre desejei estar nesse espaço de produção de conhecimento. Mas, para além de estar nesse espaço de conhecimento, a gente precisa falar. E a gente precisa dizer, não precisa estar só por estar, a gente precisa modificar, conduzir e fazer nossas reflexões. E a museologia é isso, essa produção que a gente produz em rede, tem a Marina no Rio de Janeiro, tem o Vitor lá em Minas Gerais, tem a Carol, tem gente em Goiás, tem a Nutiele, tem muita gente, tem 2 ou 3 pessoas que são da área de museologia, que são do território Calunga, aí de Goiás. São várias pessoas de várias comunidades tradicionais, quilombola e de comunidade negra, que fortalece essa rede e essa produção do conhecimento. Então, não é só uma produção nossa. E eu fico grato de compartilhar, e a gente fica grato de compartilhar com todo mundo, e de perceber uma coisa, que conhecimento ele não é único, ele não é só nosso, ele deve ser dividido. Só tem o egoísmo, a elite brasileira que acha que a gente não deve aprender, a gente deve ser o tempo todo criado e conduzido no cabresto, porque conhecimento liberta, ele torna pessoas e jovens como eu muito mais abertos para o mundo, a conhecer, a ouvir e a poder também ter possibilidades. Bom, nesse momento a senhora já se apresentou, todo mundo já conhece a Ieda Fantástica, gente. Eu editor, tipo assim, eu gosto muito da senhora, acho a pessoa maravilhosa. E aí vamos, então, poder dialogar. Bom, a gente sempre faz umas 2 a 3 perguntas, assim, meio questão de Enem, mas é para tentar contextualizar. A gente contextualiza a primeira pergunta e depois faz a pergunta final. Bom, a gente tem dentro da área da sociologia, que é tanto usado na área da museologia social, tudo isso muito mais, que é o Pierre Bourdieu.
E ele fala muito sobre a configuração dos poderes, dos status quo, tudo isso muito mais, e do poder simbólico. E a gente precisa tratar também sobre a violência simbólica que tanto os corpos quanto os monumentos e a memória de determinadas pessoas ocorrem. E nesse quesito, a gente precisa avaliar que o movimento negro e a história de Zumbi dos Palmares, de Dandaras do Palmares, de Teresa de Benguela e outras resistências negras que existiram no Brasil, independente de vir de quilombos ou não, mas foram resistência negra, construíram esse caminho que alicerça hoje, principalmente a Lei 10.630, se não me engano, naquela lei de ensino de ensino da 39. África, Uhum. 39, e aí a gente precisa avaliar sobre todo esse contexto. Baseado nisso, nas ideias de Pierre Bourdieu, da violência, do poder simbólico, dos status, tudo isso muito mais, dos hábitos que as pessoas produzem, enquanto isso é essencial. Como a senhora vê a figura de Zumbi dos Palmares enquanto valor simbólico para ele? Bom, Não se estender demais, não, né? não. Acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente precisa recuperar um pouco da história de Zumbi, né? Esse Sim. homem que ele tinha por princípios muito próximo do continente africano, pelo modelo de vida mesmo que se desenvolvia, não no Brasil, na exploração dos negros e das negras, mas no modo da resistência e da vida de Zumbi. Então, uma pessoa que se torna um líder, né, muito jovem, mas a juventude naquela época em que ele viveu no país, no Brasil, era uma época em que os jovens, os velhos morriam muito jovens, né? Eu poderia dizer isso, porque a exploração humana era muito forte. Então, nós temos um homem que ousa a ter um outro comportamento e levar o seu povo, conduzir o seu povo para uma outra vida. E essa vida toda ele negocia, né, a sobrevivência e partilha de forma muito diferente. Este homem tem que ter um valor simbólico, histórico para nós. É uma forma de encarar a vida completamente diferente daquilo que se pinta nessa sociedade branca, racista, homofóbica, sabe, egocêntrica, todas essas problemáticas todas que nós fomos o tempo todo tentado, moldados para corresponder. Então, este homem, ele tem na sua história, na sua percepção de vida, aquilo que é o que mais faz com que o ser humano possa existir, que é a liberdade e a capacidade de viver em comunidade. A liberdade de viver. Então, o valor simbólico para nós e para todas as outras pessoas que traçam todo o perfil de qualquer ser humano é que um ser humano imbuído disto, da questão da busca pela liberdade e do viver numa democracia, no respeito, obedecendo todas as leis da natureza, é o valor mais rico que a gente pode extrair de uma liderança, né, constituída, que entrega a sua vida, mas ele não se ajusta nas mentiras de quem governa o país, né? Porque ele foi odiado porque ele ousou a existir num outro plano, né? Ele poderia ter entregue todo mundo e ter feito a comercialização com a coroa portuguesa, e ele não fez. E isto é de gente que lidera uma ideia e um comportamento coletivo. Ele não era individual. Ele não era só um homem simples. Ele era um homem que ousou a dizer não à coroa portuguesa. E dizer não à coroa portuguesa foi pensar uma forma de sobreviver. Então, acho que
este legado e que a gente precisa tomar mais de exemplo isso. Precisamos fazer mais. Não há como justificar alguém que pise no meu pescoço, porque pisar no pescoço daquela mulher significa pisar no meu pescoço e a gente não reagir. Então, a reação, nós precisamos reagir melhor, responder melhor e nos organizar melhor para a gente dizer não a essa sociedade que vem impondo toda essa violência contra os corpos negros no nosso país. E uma coisa essencial que vale sempre as pessoas lembrar, eu acho que para além de tudo isso que a gente fala e constitui enquanto Zumbi, enquanto referência da luta negra, não só ele, mas como a Dandara, porque a gente às vezes coloca muito a questão do homem macho, do alfa, tudo isso, mas também teve a influência da Dandara enquanto mulher resistente na manutenção de toda a criação do, da construção social do Quilombo dos Palmares, é lembrar que também fortalecendo isso, que faz com que pessoas como jovem, como eu, tenham a possibilidade de ver figuras do Zumbi e outras lideranças negras na resistência como algo próximos, que a gente tem no panteão muitas vezes da história, principalmente quando a gente fala de monumento, memória, representatividade, figuras brancas, contraditórias, escravagista, que se apropriou, que explorou a população negra, indígena, de maneira geral, na Terra, aqui no Brasil. E são essas pessoas que a gente evoca todos os feriados, momentos festivos, e não há uma reflexão sobre isso. E aí é a grande questão, a gente evoca em nome de quem e para quem a gente mantém essa memória que não nos pertence, que é uma memória que causa dor e sofrimento e que vem construindo muitas vezes dentro do aspecto dessa democracia racial que constitui o Brasil e valorizar o que é belo e lindo, segundo a característica branca eurocêntrica, do que as figuras das pessoas negras nesse processo de luta. Eu acho que exaltar nesse momento de processo racial constante nesse governo que é extremamente racista, genocida, onde você tem um número muito grande de pessoas mortas e essas pessoas mortas vítimas do Covid-19 são pessoas negras, é necessário. Onde você tem um Sérgio Camargo da vida que fez um processo que eu nunca pensei dentro da Fundação Palmares, lançar artigo dentro do site, promover todo esse processo de desconstrução da memória de Zumbi dos Palmares. É uma coisa, é claro que Sérgio de Camargo ele não é o primeiro, já existia, e sempre existiu, sobre várias polêmicas e várias coisas que tenta levar sobre a memória de Zumbi dos Palmares. Aí eu fico pensando, eu conversando ontem com os pessoal aqui da rede, você tem a figura do Borba Gato, que foi traficante, foi aquela estátua toda lá, que negócio maravilhoso para dizer ao contrário. Você tem um monumento aos bandeirantes em São Paulo, mas as pessoas não você vê levantando inquietações sobre esses monumentos brancos. Mas você vê constantemente agressão à história das pessoas e das personalidades negras, de maneira geral. Se quiser falar, esteja livre também. Eu quero. Olha, eu acho que nós precisamos... a CNTE, há 1 ano ou 2 anos atrás, fez uma campanha que a gente mudar o nome das escolas, porque era muito marechal, era muito presidente não sei do quê, muita exaltação para a ditadura. E isso, em determinados momentos, isso foi uma coisa boa, que nós fizemos uma reflexão em todas as escolas, e algumas escolas mudaram de nome. Quando você traz para a gente passa, aqui em Goiânia, a gente passa por uma avenida todos os dias e tem lá uma figura de um Anhanguera que ele veio caçar os índios, veio roubar as terras dos índios e ele tem um monumento no centro da cidade. A gente precisa refletir sobre isso. Então, quando eu falo que vocês são importantes porque vocês vão recontar a história, nós não estamos querendo dizer que a gente precisa esconder todas essas coisas. Nós precisamos colocar essas coisas no devido lugar. Então, quando tem um feriado em que as pessoas já nem elas não mais fazem uma reflexão, mas elas automaticamente elas
reverencia ou lembra de algo que é algo que não muito bem contado, a gente precisa fazer essa reflexão e trazer também para nós, que eu acho que isso é um trabalho que a gente faz, trazer para toda a sociedade o quanto a história do país, em determinado momento, ela se iludiu achando que contar só um pedaço da história ou construir esses monumentos daquelas pessoas que... eu sempre brinco assim, que na missa do domingo tinha aqueles bancos, né? E quem pagava mais tinha o nome dos bancos lá na frente. Quem não Sim. pagava tinha os nomes, não tinha nem nome. E quem não pagava nada nem entrava, né? Porque tinha gente que gostava de ir à missa, ver o padre, aquelas coisas todas. E aí tem uma população toda que se organizava para essa... Ir à missa era uma questão de poder, né? Então você tem aqueles que compram para se sentar na frente. E tem as pessoas que compram as estátuas para homenagear os nossos opressores. E coloca isso em praça pública. Está errado, porque o público não pode ser para isso. Mas isso é uma reflexão boa que a gente faz. A gente tem que fazer essas reflexões. Em determinados momentos eu tenho que sentar e dizer, está errado, porque os locais para contar a história do povo brasileiro tem que ser locais para contar a história de todo o povo brasileiro e não de alguém que tem posses porque explorou corpos humanos, acabou com vidas, né? E aí ele tem como pagamento uma estátua em praça pública, o nome de uma escola, sabe? Aquelas coisas. Então, a gente precisa, simbolicamente, quando foi inaugurado aquele navio Zumbi dos Palmares, ou acho que esse era o nome, no Rio de Janeiro, esse é simbólico. É alguém que lutou e que tirou muitas pessoas da hora da morte. E isso não é só simbólico, isso é verdadeiro. A história conta. Durante quase um século de resistência, existia um local no país, em Pernambuco, hoje Alagoas, que resistiu à coroa portuguesa. Quantas pessoas não resistiram a vários outros locais e têm contado a sua história? Sim. Então, esse valor, essa história, ela ela está sendo recontada. E nós precisamos continuar fazendo com que ela seja contada bem mais rápido para que todo mundo possa saber. E se orgulhar de andar por esse país onde também nós construímos. Eu digo isso porque eu moro numa cidade, moro no estado, em que eu vou no interior, que as pessoas se gabam daquelas ruas de pedras, aquelas muros enormes, aquelas casas com arquitetura mais interessante, e todos são donos brancos da cidade, os médicos, os dentistas, os advogados, os donos da cadeia, são todos brancos. Mas quem construiu aquela cidade foram os negros. E aí não tem nenhuma menção desse local. Então, essa resistência, nós sabemos que nós temos do legado de Zumbi dos Palmares, nós sabemos da nossa capacidade, mas existe todo um racismo estruturante, estrutural, que tira da gente essa possibilidade. Então, fazer Palmares de novo é fundamental para a gente. Com certeza. Bom, vamos lá, nossa segunda pergunta, questão do Enem. A gente está nesse processo digital, dos períodos de comunicação, onde você tem um acesso muito grande do movimento negro de maneira geral. Quando a gente fala tanto do MNU quanto outros movimentos, quanto a Coalizão Negra e outras organizações negras que se fortaleceram, que foram fruto, querendo ou não, dessa construção do MNU em si, inicial, né? E nesse processo para nós da juventude, desse acesso à internet, da possibilidade, por exemplo, de coisas que a gente está tendo agora que há 20, 30 anos não teria possibilidade, a gente faz, por exemplo, algumas comparações em relação à simbologia e o quanto muitas coisas são
trazida, influenciada principalmente da construção norte-americana. A gente sabe que a população negra, de maneira geral, ela se constituiu, ela se organizou em mais variados contextos diferenciados, seja no Brasil ou fora do Brasil. Então, não foi escravidão, ela não ocorreu somente no país. E nesse processo, eu gostaria de então, fazer uma pergunta para a senhora. Bom, Sim, a gente tem na literatura HQ, que é essa literatura de quadrinhos, que é uma coisa bem jovem para a gente. A figura, por exemplo, do T'Challa, que é muito ligada à questão do próprio Wakanda, tudo isso e essa construção. A gente não pode nunca esquecer que, mesmo tendo uma narrativa, uma história negra por trás desse processo, que é uma coisa muito legal para muitos jovens, muitas crianças ver figuras negras nesses espaços de poder, no cinema, na literatura, mas é uma produção que pertence à Marvel, que é de uma construção de editorial branco, tudo sim, isso muito mais. sim. E também tem a questão da dominação norte-americana, dos processos de influência, de conhecimento, de mídia, tudo isso muito mais, que influencia sobre toda a construção social do mundo, né? E às vezes, infelizmente, se disfarça e habitua-se de certos veste para poder ser mais bem visto pela toda a sociedade. E né, a nossa pergunta nesse contexto editorial, sabendo que, por exemplo, a relação do mercado branco, toda a construção e do processo de escravidão norte-americana, que foi diferenciado do brasileiro aqui do país, como a senhora vê se benéfico ou não essa aproximação da imagem, por exemplo, do Wakanda e o distanciamento da figura de Zumbi dos Palmares? Bom, olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pegar. Adorei essa pergunta. Pode. Gente, Olha que isso lindo. aqui, olha, Sim. são os meus Wakandas. E eu vou Ah, dizer que são os meus zumbis. E eu vou dizer por que que eu fiz isso. Eu tenho várias sobrinhas e tenho uma neta. Eu queria mostrar para elas o sentido da gente pertencer e trabalhar coletivamente. Primeira vez que eu estou mostrando para todo mundo. Mas eu não tinha. Então, o sentido é esse. As pessoas têm que olhar assim para entender que tem uma figura que eu chamo de o meu Wakanda zumbi, ou zumbi a Wakanda, e todo mundo caminhando na mesma direção. E todos pretos, negros mesmo. É a negrada caminhando para um só lugar. Durante muito tempo, eu fiquei também com essa coisa de que substitui, é melhor ou não é, qual é a figura. Zumbi, a gente é um homem de carne e osso, que reverenciou toda o nosso sistema de vida, de partilha, de guardião das nossas tradições mais profundas da religião, sabe? Que se comunicou e se organizou com outro universo dos indígenas, mas também não deixou que nós fôssemos totalmente esquecidos, não tinha essa. Negociou a nossa sobrevivência. Então, sim. eu construí um lugar. E aí, elas me perguntaram se eram homens, se eram mulheres. Eu falei: aqui é tudo. Todos nós. Aqui tem homem, tem mulheres. Você quer. Como é que você quer? Você pode contar. Tem três, vocês escolhem. Mas o que é mais o sentido é o sentido da cidade e de para onde nós estamos indo. Né? E aí todo mundo ficou assim. Eu fiz isso, saí, comprei os bonecos, coloquei no sentido, construí, deixei, fiz toda uma simbologia para elas que são crianças, da construção, de que no outro dia iria existir uma cidade e que nasceu aqui no meu quintal. Aí botei lá fora, no meio da mata. Nós achamos. É coisa de professora. Aí você me faz essa pergunta. De fato, eles fazem para ganhar dinheiro. Né? Wakanda é uma coisa que nos dá prazer, mas a gente tem que observar e tem que entender aquilo tudo. Mas tem que
pegar o que tem de melhor, mais simbólico, da capacidade, da invenção, da possibilidade de uma jovem ser cientista e criar coisas. Lógico, saindo daquela coisa mágica que não existe, muitas coisas, mas da relação que um homem tem que ter com seu pai, com a sua mãe, do simbólico daquela água, que para nós é muito importante, da água. Agora, tem aquela batalha do bem e do mal que para a gente não é bacana isso, que a gente não trabalha o bem e o mal, não tem essa. Tem as maldades, tem as coisas que são boas, mas daquela forma que o americano vê, chega a ser deprimente, né? Eles têm uma linha, assim, separam por cores, né? Ali no Wakanda era uma coisa melhor. Então você tem isso. Mas a gente não pode perder. E a gente não pode também querer transformar um zumbi num super-herói, entendeu? Para as pessoas acharem que ele era tão herói que ele não era de carne. Aí, olha o que tem de mais fundamental. É a gente saber que ele era carne e osso, que ele pensava, que ele pensou estratégias para se livrar. Como é que a pessoa, naquela época, pensa, olha, nós precisamos ter cuidado porque eles vão atacar nossa cidade. Então, nós temos que construir trincheiras. Então, existiam pessoas lá que pensavam isso, táticas de sobrevivência. Então, nós temos que pensar como é que nosso povo hoje pode ter táticas de sobrevivência como o zumbi pensou também. Né? Porque quando uma mãe diz para você, meu filho, vá, não volte tarde. Se alguém te abordar, você mostra as mãos e não faça nenhum gesto. Isso é uma tática de sobrevivência. Então, eu adoro, eu moro em chácara, viu? Adoro galo cantando. É o galo, a galinha, tem tudo aqui. Tem tudo, eu adoro isso. Então, assim, quando ele organiza, um homem sábio, então nós precisamos contar que a sabedoria de Zumbi fez com que ele pudesse resistir aos ataques da coroa portuguesa. Isso é muito bom a gente saber disso. Sabe? E que eles decidiram que teria que matar Zumbi, mas matando Zumbi, como eles fizeram com Marielle, como eles fizeram com outros, com George Floyd, como eles fizeram com várias outras pessoas aqui também no nosso país, achando que acabando com a vida, acabaria com a luta. Pelo contrário, a gente se transforma. Agora, as respostas, eu vou insistir nisso, eu estou falando muito sobre isso, a gente vai ter que dar, sabe? Então, hoje, Lucas, os descendentes de Zumbi irão concorrer às câmaras municipais. Sim. Os descendentes de Zumbi vão entrar nas universidades. Os descendentes de Zumbi podem ser médicos, dentistas, podem ser doutores, podem ser juízes, estudantes, podem ser o que quiser. Nós precisamos fazer com que o nosso povo tenha essa vontade, sabe? A gente precisa ter um plano sábio de fazer com que o nosso povo ande de cabeça erguida. Nós podemos, sim, ser empregadas domésticas, mas nós queremos a nossa carteira assinada. Nós podemos ser professores, podemos ser estudantes, nós podemos estar aqui fazendo uma live, nós podemos fazer muitas coisas. Isso tem que estar dentro das pessoas. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Talvez esse seja o nosso legado. Eu sempre digo assim, vamos entrar nas universidades para diferenciar. A universidade não precisa desse rito chatíssimo que a academia branca tem. Ela precisa de um rito sagrado de consagração da sabedoria. E isso nós sabemos fazer. Então, eu acho que a gente precisa entrar em todos os lugares. E precisamos, tarefa minha, eu quero daqui a 1 ano conversar com você de novo, para a gente saber se a gente conseguiu construir aqui em Goiás essa possibilidade de um local para guardar as nossas histórias. Da nossa parte, eu lhe garanto que a gente terá a possibilidade, inclusive tem pessoas que podem muito bem ajudar até aí dentro do próprio estado de Goiás, que faz parte da rede, que já são museólogos, pessoas preta, negra, tudo isso muito mais que ajuda. E o bom da gente estar falando de rede é que a gente não produz nada sozinho, então a gente está conectado com vários locais. Isso é muito bom mesmo, muito, muito bom.
Bom, e aqui a gente vai então para a terceira perguntinha, que é a pergunta quesito Enem. A gente tá pior do que o Enem, gente. Pode fazer. Bom, a gente precisa tratar sobre, nesse processo que está ocorrendo dos movimentos Black Lives Matter, Vidas Negras Importa e tudo isso que está acontecendo, há muito tempo vem se falando sobre o poder simbólico dos monumentos e os cultos à memória desses espaços, Uhum. né? E aí o que acontece? Nesse processo todo que a gente vem construindo, vem alicerçando, e a gente precisa falar, tornar sobre isso, e sobre a violência simbólica que há por trás, muitas vezes, de vários monumentos, inclusive monumentos negros, como, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, de pessoas religiosas, de figuras que contribuíram para a história do país, que frequentemente são vandalizados. Como é que a senhora acredita que deve ser feito e avaliado? Que deve ser retirado ou mantido as homenagens a pessoas e figuras escravagistas? Eu acho que tem que mudar tudo. A gente tem que ousar a dizer que aquilo ali não nos representa. Tem que ser colocado em algum lugar para contar a verdadeira história. Nós não podemos andar num país onde vai se homenagear pessoas que torturaram e que mataram e que tiraram vidas. Agora, Lucas, é um debate difícil, porque vocês sabem quem é que está hoje à frente desse país. Um Sim, cara com que certeza. homenageia o torturador de uma presidenta. Então, a gente precisa nos imbuir de mais informações para a gente poder ter absoluta certeza do que nós estamos falando, do que nós estamos propondo. Num governo, e que nós já tivemos a experiência de governos que são governos absolutamente ligados mais à esquerda, com um discurso de inclusão, de respeito, nós vamos ter dificuldade. Imagina um governo que se autodeclara fascista, neofascista, que faz coro com os racistas, que faz coro com os machistas. É um governo que, na sua fotografia de composição, você vê que tem mulheres lá para servir de paisagem, os homens já em idade avançada, mas donos do poder e dono do dinheiro. Então, nós precisamos fazer uma discussão. Mas eu acredito, como eu fiz o meu monumento aqui, a gente precisa construir, porque nós estamos num país absolutamente que tem uma legislação que tem que ser respeitada. Enquanto a gente tiver os poderes sendo respeitados, nós teremos uma chance de fazer esse diálogo. Então, a nossa tarefa hoje é estarmos nos movimentos, todos os movimentos sociais, em todos os conselhos, associação de bairros, a gente tomar conta de todo o poder que tem da gente fazer o diálogo com a cidade. Sabe? Assim, e fazendo esses diálogos, porque eu posso, no meu bairro, criar monumentos. Né? E monumentos não é só a figura humana, mas o monumento em homenagem às pessoas que ajudaram. Eu posso. Esses dias eu brinquei e quero contar para vocês. Sim. Calunga, os calungas, eles moram Sim. em locais absolutamente difíceis de chegar. Mas agora as pessoas chegam. E tem pessoas lá do Calunga que moram ao lado da cachoeira, que acorda de manhã, tem uma cachoeira linda, que é do quintal deles. Tem mais de anos isso. Aliás, tem centenas. Muito tempo. O pai, o avô, o tataravô já morreu. Aí agora alguém quer tirar ele de lá, dizendo que a terra não é dele. Mas não quer tirar de lá porque é a casinha dele, é porque o que está por baixo da casa, né, da terra, a riqueza, e aquela cachoeira, eles querem porque precisa transformar aquilo em dinheiro. Aquilo é um absurdo. Mas esse povo branco da direita, dessa possibilidade louca do ganho fácil, eles dão conta de querer eliminar o nosso povo, retirar o povo que construiu a sua vida ali,
daquele lugar para poder vender, porque alguém quer construir um hotel e que precisa ter a cachoeira, que é um patrimônio que sempre foi cuidado pelo povo Calunga. Estou dizendo isso, sim, e aquelas pessoas que estão ali é que mereciam ter, aquela pessoa que guardou, o avô, o tataravô que estava ali, que merecia ter uma estátua naquele local para dizer: este homem protegeu a natureza. Então, é disso que a gente precisa falar com o nosso povo. Não podemos, sabe, de fato, concordar com isso. Então, assim, aí o povo, não, mas o que é isso? Lá é muito bom para os calungas. Eles são os donos da terra. A gente tem que lutar pela titulação da terra, independente se sim, tem uma cachoeira ou não. E a riqueza que tem por baixo daquelas cachoeiras, daquelas águas, a questão da água. Esses loucos que estão hoje no Planalto querem privatizar a água do nosso país. A gente precisa discutir isso. Então, nós que somos as pessoas que conhecemos um pouco da história, precisamos dizer que nós temos que guardar, que temos que fazer toda a luta para ter monumentos do nosso povo, para homenagear as pessoas que guardam a vida, a natureza, que faz sentido. sim. Então, eu acho muito bacana. Vamos observar, vamos construir formas da gente levantar os nossos monumentos no nosso país. É um pouco disso. E agora uma pergunta do público. Teve uma aqui que eu achei bem interessante, que foi sobre a figura de Abdias Nascimento para o fortalecimento, como a senhora veria a figura de Abdias Nascimento para o fortalecimento no caso de Zumbi dos Palmares. Olha, Abdias, e depois eu vou te passar um link. Ele tem uns pronunciamentos que é de arrepiar, sabe? Ele ia para o parlamento, é um representante nosso no parlamento. Então, ele era a encarnação, que eu posso dizer isso, de Zumbi dos Palmares, da decência, da certeza absoluta, concretamente um homem africano dizendo da possibilidade do povo negro. Isso é muito bacana. E vou dizer mais, tanto ele, Abdias do Nascimento, que a gente traz como uma figura de respeito absoluto, de uma construção, e dizer da possibilidade que ele, quanto homem negro, senador da República, teve de construir a nossa história e se posicionar com toda a decência de um homem absolutamente preparado. Quando ele abria a boca, a gente sabia que era Zumbi que falava. Olha que coisa bacana para as novas gerações. A gente precisa revisitar os discursos de Abdias do Nascimento. E da mesma forma, eu vou trazer para vocês aqui as falas de Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, em ação, era a tradução dos corpos negros, todos esses que foram ultrajados, cruelmente assassinados no país. Quando aquela mulher falava, era uma coisa digna. Então, eu acho que esses dois, eles merecem os nossos monumentos. E a gente precisa construir isso. Lucas, você está me dando tanta ideia, que eu estou assim, sabe? Sabe? Porque é isso, conversar, trocar ideias, a gente precisa ter essas possibilidades. Hoje à tarde, aqui agora, com você pensando nisso, é verdade. Eu vou dizer, é a personificação do discurso mais elegante, justo e potente do negro brasileiro. Lélia e Abdias. A gente tem outros também, mas a gente pode começar com esses dois. São os nossos que viveram aqui, passaram por essa cidade. Tem algumas coisas que Lélia nos ensinou, nós, militantes do movimento negro naquela época, ela afiliada e muito importante, ela fazia trabalhos de atender toda a população. Eu tive a grande satisfação de conhecê-la e de ter tido a possibilidade de ser formada em muitos momentos por ela. Nós tínhamos... Eu posso contar uma historinha? Dá tempo?
Dá tempo, ainda Nós, tem 10 minutos. tá. Nós tínhamos uma discussão, nós éramos muito novas aqui em Goiás, as meninas de Goiás, eu, Ivana e Silvani e a Juraci. Nós tínhamos que discutir com as feministas brancas o 8 de março. Nós chegamos lá, tinha uma mancha, foi apresentar o material da campanha. Aí o cara apresentando, era uma mancha negra que caía, dizendo daquela dor, daquela coisa toda. Nós quatro, uma olhando uma para a cara da outra, dizendo, mancha negra? E só nós negras, todas as outras mulheres brancas da sociedade, de não sei o quê, blá, 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 chamavam o negócio de condição feminina. Nós levantamos o dedinho. Baixou uma leve, baixou um zumbi dos palmares, uma dandara, e nós dissemos para ela, de onde é que saiu essa ideia racista? Acabou a reunião. Porque se for isto, nós estamos indo agora, vamos denunciar vocês no Ministério Público, vamos fazer uma carta. Aprontamos todos. Aí no outro dia, e fomos embora. Isso é um absurdo, numa época dessa, falar de mancha negra. Nós somos do movimento negro, nós exigimos respeito. Todas nós fomos embora. No outro dia, chamadas novamente, aí o cara fez uma outra concepção, elas pediram desculpa e nós mudamos, porque a gente tinha o quê? Um comportamento, uma formação de alguém que dizia para a gente, vá para o embate, brigue, não deixe passar. Sabe? As feministas estão esquecendo que, para elas lutarem, nossas mães ficaram dentro da casa delas, na cozinha, olhando seus filhos como babá ou como empregada doméstica. E a Lélia disse para a gente, dizia isso. Lélia, Luísa, né? muitas outras mulheres também. Então, eu estou te trazendo um pedaço de uma coisa de jovens, e naquele momento a gente tinha até medo de falar, porque aquele tanto de mulher lá, aquela coisa. Nós levantamos e dissemos, mancha negra? Ah, não dá. Porque se a gente saísse dali e tivesse esse comprometimento, não tivesse falado isso, era a nossa morte. Nós não aprendemos nada, nós bebemos na fonte. Então, quando a gente traz para a gente esses exemplos, e quando a gente transforma Abdias e todos os outros que, durante muito tempo, lutaram também contra o racismo nessa estrutura do nosso país, a gente precisa fazer essa discussão. E o monumento, ele tem significado para a gente, ele tem vida, ele tem história, ele carrega a luta do povo negro. Né? Eu acho que é isso um pouco que eu precisava dizer para vocês. Mas assim, essa história, nós vamos ter que escrever, porque essa história foi fantástica, né? Uma história que mudou, e depois nós éramos sempre chamadas para todas as atividades, e nós participávamos dessas atividades, mas sempre dizendo nosso ponto de vista da questão racial. Porque se é para ser inclusão, se é para discutir a revolução feminina, passa por nós. Né? Uma fala que você está falando e me lembrou muito que a Nuccelli é graduanda, já se graduou, agora está no mestrado, faz parte da rede aí de Goiás. E a gente, inicialmente, antes de surgir o projeto Museologia Quilombola em Rede, de lives, tudo isso, muito mais, a gente, no caso, pensou em construir outros processos, né? E aí a gente foi convidado, no caso, pela figura, no caso, da Pinoteca lá de São Paulo, para tratar sobre o 18ª Semana de Museus, que ocorre todo ano, realizado pelo IBRAM, que é pelo Instituto Brasileiro de Museu, que foi também uma idealização do maravilhoso Gilberto Gil, né? Que fantástico, o melhor, posso dizer, o melhor ministro da cultura desse país. E graças a ele a gente tem as políticas de museus, foi aberto muitos espaços para ampliação dos cursos de museologia nesse processo todo das reivindicações. E uma coisa que me lembra muito que a Michelle falou, se há inclusão é porque há exclusão. Isso. Pois é, e aí, infelizmente, a gente precisa tratar sobre isso nos aspectos de museu, porque a gente, enquanto rede, a gente é uma rede que é promulgada e produzida por pessoas pretas, que a gente vai dialogar sobre o princípio da construção da memória, sobre o princípio da ideia, mas também falar sobre o futuro do profissional de cada indivíduo que a gente sabe que vai enfrentar. E muitas vezes pode estar preparado, um currículo fantástico, maravilhoso,
mas infelizmente, devido ao processo do racismo estrutural da conjuntura, faz com que muitas vezes não seja contratado. E essas dores, esses dissabores, essas preocupações, tudo isso que constitui, que não é uma só preocupação de nós estudantes de museologia, a gente tenta produzir e levar isso. Eu não sei quanto vai ser impactante, quantas pessoas vão ser alcançadas, mas a gente entende que esse processo inicial que a gente está construindo aqui é um processo de cura para nós mesmos, enquanto pessoas pretas, negras, dentro desse processo, mas também para repensar a produção da memória e do conhecimento. Bom, como a gente tem 5 minutos, eu gostaria de dar 3 minutos para ti, para a senhora fazer os encaminhamentos finais, que infelizmente o tempo já vai se esgotando, né? Sim, eu queria agradecer, dizer que eu gostei Sim. muito. Vamos conversar mais? Vamos ver se a gente marca sempre Sim. uma conversa. Eu adorei, o povo está falando um monte de coisa aqui. Ó. Tem uma delegada que se virou minha fã. Eu adorei isso. Tem aqui, boa tarde, o pessoal vai se interagindo aqui, né? Eu achei isso Sim. tão bonito. Aí tem aqui, ó, muito bem, Lucas. Eu estou lendo aqui um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer para você? Lucas, primeiro, eu queria recomendar para você, continue pensando lives com esses nomes, com essas temáticas. Isso chama atenção. Eu vou recomendar, depois eu vou te dar o nome de uma pessoa que me teceu um grande elogio pelo nome, queria saber quem é que tinha feito isso. E é um professor, ele é maravilhoso, você vai querer conversar com ele. Eu Acho que quero, isso é com certeza. importante. Para nós, do Movimento Negro Unificado, 42 anos depois, ter essa possibilidade dessa comunicação é muito boa. Visibilidade, direitos, representatividade. Isso é um ato político de resistência. Isso é a sua fala traduzida da melhor forma possível, para que todas as pessoas possam compreender e entender. Nós precisamos inaugurar na nossa entidade e para o país situações assim, que a gente possa comunicar um pouquinho mais e ter mais pessoas. Eu quero dizer que quando você abordou, olha como você abordou, a leveza que você abordou todas essas questões. Foi de uma gostosura que dava vontade de ficar mais 3 horas conversando. Então, eu acho que você é uma pessoa que pode potencializar esse tipo de diálogo e nos ajudar a combater o racismo, né? E chamar as pessoas para fazer essa prática lá fora. E a gente precisa de algumas campanhas, sabe? Sim. Então, por exemplo, cotas é coisa de negro. A gente precisa defender isso. Então, a gente precisa falar sobre isso. A outra questão é racismo é crime, não é injúria, é crime. Quem comete racismo tem que ser preso, está na nossa Constituição. Então, nós vamos fazer com que, eu estou recomendando que você continue fazendo dessa forma, com esses nomes leves, bacanas, significativos, e que a gente possa também introduzir campanhas. Eu acho que isso é muito bom. E quero te parabenizar toda a equipe, dizer que nós vamos construir com vocês essa rede. Eu quero ajudar mais, porque aí, em todo lugar que eu estiver, eu já faço contato, vejo como é que faz. Acho que isso é uma questão de memórias. Eu ando com um livrinho que são as minhas memórias. E acho que todo mundo deveria ter na tarefa de casa criar a sua memória. Eu conto para as minhas filhas as minhas coisas, mas eu escrevo. Eu pego uma foto, eu digo o que é. Nós precisamos começar a construir as nossas histórias, do nosso ponto de vista. Então, eu quero dizer para você que você está ajudando o movimento negro unificado a reagir contra a violência racial. Esta é a reação, é o fazer de cada um. Beijo no seu coração. Eu gosto muito de você. Eu também, muito. Bom, como só resta 1 minutinho e meio, eu gostaria de fazer um chamativo para todo mundo. Próxima live vai ser conduzida pelo Alexandre Tige e o Padre Mauro do Muquico, que é o Museu de Quilombos e Favelas Urbanas, que a gente vai poder dialogar sobre essa construção do museu dentro da favela, dentro da construção da Igreja Católica, tudo isso e muito mais. Então esteja todo mundo convidado na próxima terça, viu? Mas meu ótimo beijo a vocês. Beijo, beijo, beijo e a gente se fala. Wakanda para todos nós. Para todos nós. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.
Tchau.